Bom dia, o lindo dia. E hoje é dia 13 de julho de 2023, continuando nossa semana falando sobre o tema justiça nas nossas mini lives integrativas. Às quintas-feiras a gente trabalha o nosso corpo mais sutil, o nosso corpo energético. A live aqui se chama Com Alma. E eu tava novamente, refletindo agora de manhã sobre essa questão da maternidade. Já passou, né? Um dos primeiros temas que veio aqui nas primeiras semanas já teve a carta da maternidade, mas eu tava refletindo nesse tema por causa dessa piquititica aqui, ó. Ela é cachorrinha, né? Eu falei ontem que ela tem dormido comigo no meu quarto, na caminha dela, mas dormido lá. E aí, assim que eu acordo, até antes das 7, que é o horário que eu acordo pra vir fazer aqui as mini lives, né? Eu ouço as patinhas dela, daí eu já acordo, então eu sei que ela quer fazer xixi e as necessidades básicas dela. Então eu trago ela aqui no espaço onde tá a fraldinha, né? Daí ela vai beber uma aguinha, comer, limpar a bundinha. E eu tava conversando ontem à noite com um amigo meu sobre isso, sobre essa questão da própria maternidade ser um espaço que força os adultos, de uma forma ou de outra, a se tornarem, a crescerem como pessoas, né? Porque tira a pessoa só do egoísmo dela em relação ao que precisa de fazer, alimentar um bebezinho, alimentar um ser antes de você, muitas vezes, né? Porque ele depende de você. E aí você fazer esse equilíbrio, né? Essa questão. E muitos pais às vezes não conseguem, tem essa dificuldade mesmo de assumir os filhos pelo fato de ter essa dificuldade também de assumir responsabilidades, de amadurecer, né, ali. Sem julgamentos, mas trazendo, né, esse fator psicológico, porque muitas vezes a gente acredita que porque os pais, né, são pais, automaticamente isso já traz essa maturidade. Para alguns, sim, né? Veste a camisa, assume ali, não, agora esses são os meus filhos, vou defender com unhas e dentes, vou fazer o melhor que eu posso. Para outros, ainda assim, existe aquela questão da negação, né? De, nossa, vou fingir que não existe essa situação, então talvez ela não vá depender de mim. Eu vou só encostar a janela aqui da varanda porque tá uma ventania e daí fica fazendo um barulhinho que fica batendo aqui. Já volto. Rapidinho. Vamos lá, princesa. Pronto, retornamos. E daí explicando que psicologicamente não existe esse botãozinho, né? Uma vez eu fui numa peça e eu achei muito, muito interessante que fez reflexões sobre o amor romântico e até essa ideia de amor de mãe incondicional, que ele é muito mais recente na história do que a gente imagina, né? Não é uma coisa... Muitas pessoas falam que é algo tão instintivo, e sim, para algumas mulheres se torna super instintivo, para outras elas podem ter tantos traumas, tantas questões que não. Isso depende muito do nível consciencial da pessoa, depende de uma série de fatores que socialmente a gente construiu várias ideias românticas, até do relacionamento amoroso, desse relacionamento em relação a pais e filhos, né? Porque
o que acaba acontecendo, além de haver diversos fatores ali, a gente tem que ver o fator ser humano, o nível de consciência. Muitas mães, elas sofrem de depressão pós-parto, após os filhos nascerem, então elas não estão no centro delas, né? A gente acredita, por a gente ver, né, esse movimento com a natureza também, muitos animais a gente vê esse instinto muito forte, né, de maternidade, paternidade ali para ajudar a criar do bebezinho que vai precisar desses seres. Mas em muitos casos, às vezes, até quando a gente pensa no passarinho, né, chega um momento que a mamãe pássaro vai ter que jogar a criazinha ali para fora do ninho para ele sair voando, para criar independência. Então, porque eu senti, né, de falar novamente sobre isso, mas eu acho que é um tópico que se liga muito com esse tema que a gente tá aqui, em relação à justiça, né? Muitas vezes um irmão, em relação ao outro, fala assim, poxa, o relacionamento dos meus pais para com ele é diferente do relacionamento que é comigo. E se esquece que cada filho tem um tipo de personalidade diferente. Então daí aqueles pais vão ter que lidar, né, com aquele filho de forma diferente. E aí fica um grande buraco. A gente tem que acolher, né, a criança dessa pessoa que sente essa dor. Não é invalidando ela, mas trazendo luz, trazendo consciência. Porque o tema dessa semana é injustiça, né? E as nossas percepções de justiça e injustiça, elas iniciam muito no nosso primeiro sistema consciente, que é o nosso sistema familiar. E a partir do momento que a gente entende isso, né, a gente precisa ir trabalhando a consciência. Porque se a gente vive uma vida toda pensando ali desde a infância, nossa, deveria ser diferente do que é, a gente vai trazer essa mesma sensação relacionada à justiça, injustiça para a vida adulta. Isso vai se refletir no nosso relacionamento amoroso, isso vai se refletir no nosso relacionamento com o trabalho. Todos os nossos relacionamentos vão refletindo essa ideia, né? E aí, muitas vezes, por uma sensação de injustiça que vem desde lá da infância, a pessoa bloqueia a própria vida em relação àquilo. Eu vou dar um exemplo mais recente, que geralmente na vida das pessoas é mais recente do que ir lá e pensar na infância, né? Um trabalho que eu dei esse exemplo ontem, né? De você ter sido prometido um valor, né? Ou ter sido prometido uma promoção, algo que aconteceria ali e não aconteceu. E daí você ficou muito revoltado e você saiu daquele trabalho, né? Depois de um tempo você falou assim, eu não aguento mais aquela injustiça. E saiu do trabalho. E aí você já tá trabalhando em outra empresa. Mas você ainda fica com com a sua energia, com coisas internamente, emocionalmente, não resolvidas. E aí você já tá no outro trabalho e ainda tá desejando mal para a empresa, né? Tá querendo uma reparação, um pedido de desculpas, algo do que veio antes. Isso serve para a empresa, isso serve para relacionamento amoroso, né? Às vezes você já tá, mas não consegue largar o osso do outro relacionamento. Porque você tá revoltado, você se sentiu injustiçado. Tem até um post que eu fiz aqui no Instagram sobre o método Stutz, que aliás é um documentário na Netflix que eu super recomendo. Que ele fala, né? É um interagente do Stutz, que é um psicanalista, que ele gosta muito, ele fala que o terapeuta fez muita diferença na vida dele. E daí ele faz esse filme contando um pouquinho sobre a vida, sobre a história, sobre a metodologia do Stutz. E um dos temas que ele fala no filme é sobre exatamente essa questão da injustiça. Quando você fica preso numa sensação de injustiça, é como se você ficasse num labirinto ali.
fica preso enquanto não vem aquela resposta, exatamente a resposta que você queria, você fica preso naquela situação. Mas uma coisa muito importante para nossa vida adulta, né, pra gente conseguir acessar essa calma dentro de nós, é perceber que muitas vezes o tipo de resposta específica que a gente estava esperando para uma situação, isso em relação ao emprego, isso em relação ao relacionamento amoroso, né? Isso em relação à nossa família. O que facilita relacionamento amoroso, emprego, amizades, né? Ali. A gente tem essa capacidade de escolha. A gente pode escolher, olha, vou fazer as pazes internas com você, pessoa, com você, trabalho, mas não vou estar mais aí. Você pode mudar, né, dessa situação. O diferencial da família, não existe ex-família ali, né? Pode existir quando você se separa de um marido, né? Mas de uma esposa. Mas se vocês têm um filho ali junto, vocês vão ter um vínculo pro resto da vida. Afinal, o seu filho, a sua filha, é metade mãe, metade pai, né? E aí, a gente vai entendendo, vai integrando, como não existe ex-família, a gente precisa de fazer essas pazes internas. E, novamente, muitas pessoas têm questões muito profundas com a constelação, que falam assim, nossa, mas minha família fez tanto mal, eu vou ter que perdoar. E é um perdão interno. Esse perdoar não quer dizer... Tem muitas pessoas que passam situações muito duras com a família. E daí isso não quer dizer que você precisa de perdoar e estar todos os dias lá na casa da sua mãe ou na casa do seu pai, né? É um perdão interno para que você faça a sua parte depois, posteriormente, como filho, né? Ali. Para que a sua vida possa fluir. Para que a sua vida possa ser vivenciada, né? Eu falei bem pouquinho ontem, mas todo esse tema, ele vira nessa faceta da injustiça que a gente se torna vingativo. E já dizia o Seu Madruga, né? A vingança nunca é plena, seca a alma e envenena. Quando a pessoa pensa, nossa, eu tô me vingando em relação aos meus pais, tô me vingando em relação àquele ex-namorado, em relação àquele trabalho, em relação àquela pessoa. Na verdade, você fica preso àquela situação, né? Fica num labirinto ali. A pessoa, de repente, a empresa continuou, a vida tá indo e você tá ali preso, né? E daí a importância de estar falando sobre esse tema hoje para você integrar isso com alma. E, novamente, eu sempre falo que tudo é um processo, né? Um processo de expansão da consciência, é o que eu falo aqui. Muitas pessoas vão precisar de anos de terapia, tá? Para conseguir fazer esse movimento de ir além, né, da injustiça. Porque aquilo doeu na pessoa das mais diversas formas. Então, o perdão, o auto-perdão, essa questão da vingança, né? É uma coisa que você vai trabalhando internamente, porque às vezes você ficou anos naquela situação, naquela sensação de vingança, você não sabe nem mais quem é sem aquela vingança, né? Estar rondando você. Então a gente vai reconstruindo esse caminho de volta, esse retorno para sua essência, né? E daí muitas pessoas falam assim, não, mas eu não vou largar, deixar de pensar naquela injustiça, porque senão aquela pessoa que cometeu a injustiça vai ganhar, né? E se você olhar profundamente o quanto você, né, começar a pensar em você, o quanto você está perdendo em relação a ficar remoendo aquilo, né? Novamente, se são situações, por exemplo, que você foi lesado financeiramente, que você sofreu um abuso, sim, eu não tô falando sobre você deixar de ir na justiça, né? Ir para uma polícia, ir para um advogado para você rever os seus direitos, né? Isso faz parte também do nosso crescimento como adulto, a gente não deixar para lá as coisas que são
são nossos por direito. Mas eu tô falando aqui da questão da vingança, da injustiça num conceito mais amplo, que quando você vai para a justiça ali, né, olha, a pessoa tomou algo que era meu. Você não tá fazendo uma vingança, você tá revendo um direito seu. É diferente daquela coisa assim, eu vou ir na justiça, né, no advogado, e daí eu vou ficar acompanhando a vida da pessoa, eu quero que ela esteja na pior maneira possível. Isso daí já é uma energia que vai ir te prendendo mais aquilo, não vai te libertando. Você ir pra justiça, ir com um advogado, com essas coisas burocráticas, trabalhar ali, né, pra rever o seu direito é uma coisa. Agora você parar toda a sua vida pra se conectar aquilo ali, né, e deixar de fazer as outras coisas, isso não é mais justiça, isso é vingança. E daí a vingança é aquilo que nos machuca, né, que machuca a nossa alma. Então, a importância, essa diferença, né. Tem até agora, tem tido muitas críticas em relação à própria constelação sistêmica, de falar assim, não, é um sistema que pede para perdoar, para esquecer. Não é, muito pelo contrário, é para trazer à tona isso, para ser feito essas pazes internas e externamente o que você precisar, tanto que existe no judiciário, né? O que precisar de ser feito em relação àquela situação externamente, ser feito. Mas é para não haver um litígio muito mais forte do que o necessário. Porque quando a gente coloca a vingança, a gente coloca a raiva junto, acaba acontecendo isso. Então, é importante trazer essas consciências à tona, né? Esse domingo, para quem é aqui de São Paulo, até amanhã, até sexta-feira, vão ter as vagas, depois fecham. Se você tiver a oportunidade, estiver aqui em São Paulo, venha participar, porque é muito poderoso, até em relação a esse tema que a gente está tratando essa semana aqui. Nossa, pô, como eu saio, né, dessa vingança, dessa mágoa, é um processo. E daí a gente faz isso coletivamente também. Porque às vezes a gente está carregando uma raiva tão grande que não é nem só nós. É uma raiva de uma coisa que a nossa mãe não pôde se movimentar em relação àquilo, a nossa avó, bisavó, ou nossos outros ancestrais, né? E a gente vem com aquela energia, eu vou ser o justiceiro da minha família. Mas isso te custa muito as pessoas também. Então o que a gente faz é a gente acolher, a gente trazer à tona, não esquecer o que foi passado, mas trazer um ciclo mais virtuoso em relação a isso. Bom, dito tudo isso, vamos para a nossa parte meditativa aqui, né? Que a gente sempre faz um ritual para se conectar com o tema, a justiça. E daí, o ritual de hoje é o ceder a Maat para alcançar justiça. Relembrando Maat, né, a deusa da justiça, relacionada à egrégora egípcia. Então, você que está aí, lembre-se que esse é seu momento. Se você estava fazendo alguma coisa em pé, né, algumas pessoas já relataram que às vezes ouvem essa live enquanto estão lavando a louça, fazendo alguma coisa da casa. Se puder, por 5 minutinhos, se sentar, trazer mais atenção para o seu processo, trazer esse momento por e para você. Sente-se, acomode-se, feche os olhos, vai inspirando pelo nariz, soltando pela boca, inspira pelo nariz, solta pela boca, inspira mais uma vez e acalmando o seu sistema interno ao fazer esse movimento, exala pela boca. E agora você vai imaginando que é traçado um círculo ao seu redor. E esse círculo
vai trazendo infinitas possibilidades para o seu corpo. E o seu corpo físico agora começa a se transformar nos elementos. Primeiramente, você se transforma em terra. E se transformar em terra, pode ser que você se veja como terra, literalmente o solo. Pode ser que você se veja como uma árvore, como uma pedra. Não importa, se transforme no elemento terra da maneira que se manifestar na sua consciência. Você se transforma, você é este elemento terra. Em seguida, você vira ar e gira ao redor desse círculo, internamente esse círculo. Em seguida, você se transforma em elemento fogo. E esse fogo tão quente, tão poderoso, vai pegando fogo dentro desse círculo. Em seguida, você derrete, vira água, e essa água vai se movimentando ao redor desse círculo. E nós começamos agora a invocar tudo que for preciso, ou quem você deseja convidar. Podem ser animais guias, um deus, uma deusa, o grande mistério, a avó lua, elementos da natureza, tudo que você precisar, que você sente, que te centraliza, que te traz força. Pode ser um santo, pode ser um anjo, o que e quem for, né? Que te traz essa tranquilidade. Assim que esses elementos todos vão estando dentro do círculo com você, você está pronto, está pronta para invocar Maat. Maat vem voando com as suas asas da justiça para dentro do seu círculo. E daí você vai se conectando com essa deusa, não só através da mente, mas também através do seu coração. E com uma intenção verdadeira e sincera, você vai conectando, recebendo os influxos dessa deusa. E você vai se abrindo para que você vá sentindo, trazendo uma situação que tem te doído, uma situação que você tem considerado como injusta. Pode ser uma situação em relação ao trabalho, pode ser uma situação relacionada a relacionamento, a saúde, vida financeira, pode ser uma situação relacionada a qualquer área. Traga essa situação à sua mente, vai visualizando e percebendo, trazendo esses aspectos de injustiça. Então Maat vem e toca com as duas mãos nos seus ombros. Então ela puxa essa situação, ela vai tirando dos seus ombros esse aspecto. De fato, vai sentindo, visualizando, percebendo que a Maat, quando ela faz esse movimento nos seus ombros, ela tá te trazendo a percepção que você não está só, que ela vai lhe ajudar, ela é a deusa da justiça. Então,
ela simplesmente está tirando dos seus ombros todo o peso de carregar isso sozinho, sozinha. Esse aspecto agora não precisa mais ficar nos seus ombros. Ele pode ser liberado da obsessão da sua mente. Agradeça a Maat por ter vindo e libere-a com gratidão. E agora nós vamos liberando tudo o que foi convidado para fazer parte do nosso círculo. Os nossos guardiões, os animais guias, os deuses, deusas, santos, anjos, elementos da natureza, seja o que for que você convidou. Pode ter vindo até pessoas humanas que te trazem paz, te trazem essa sensação de força. Então a gente vai liberando do seu círculo todos esses elementos. E ao liberá-los, você então vai trazendo com a energia do fogo, esse círculo ao seu redor vai sendo desfeito. Ele vai se despedaçando, desaparecendo no ar. Então, você vai retornando à sua forma original, ao seu corpo físico e vai se espreguiçando, vai trazendo movimento a seus pés, as suas mãos, se espreguiça, abre os olhos. Eu não consigo me espreguiçar muito aqui, que tem com o poncho que eu tô, a princesa ela tá aqui em cima, então impede de levantar os braços totalmente, mas já eu vou levantar, colocar ela na caminha e daí eu me espreguiço também. E eu desejo um lindo dia para você. Lembre-se que você pode retornar e fazer esse ritual depois que sai aqui no domingo, né? As lives no YouTube, elas vão pro canal, elas saem do Instagram, vão pro YouTube, e daí você pode repetir esse ritual toda vez que você está sentindo muita injustiça. Evoca a Maat novamente para te ajudar com essa questão. Evoca todos os seres que te trazem essa sensação de justiça, de firmeza, porque eles vão te dar força para tirar todo o excesso dessa situação que você tem colocado sobre os seus ombros, e para que você dê o próximo passo, o passo necessário em relação à justiça, com centramento. E é isso por hoje, meus queridos. Até amanhã. Amanhã nós temos a última live da semana, Emocionarte. A gente junta as emoções e a arte para trabalhar o nosso tema. Lembre-se aí, se ficou interessado, inscreva-se. Últimos dias para participar do evento de constelação. Um grande abraço e até amanhã.